você tem bebido do cálice da morte. Você já tentou o suicídio. Talvez você esteja aí agora planejando a sua morte, consumindo, tomando venenos de rato, ou medicamentos, tratamentos antidepressivos. Talvez você esteja com uma corda, uma faca, um estilete. Meu amigo, preste atenção. Olha para mim, por favor. Estou falando com você que tem pensamentos de morte, ou você está planejando a sua própria morte. Você está bebendo do cálice da morte porque tem um espírito aí. O espírito da morte não é o espírito de Deus. O espírito de Deus é vida. O espírito da morte, ele gera doenças incuráveis. São eles que colocam pensamentos de suicídio, a depressão, o homicídio, a violência. Você está bebendo do cálice que está na mão do encosto. Fecha aqui em mim, por favor. Vem, Leto, por favor. Fecha aqui, eu e o cálice aqui, ó, dos demônios. Pare de beber deste cálice. Pare de beber deste cálice. Vamos falar com Deus agora. Eu desafio a você que está pensando na morte, que já tentou o suicídio, e você diz, nem a morte eu consigo, nem conseguir me matar eu consigo. Não é isso não. Foi Deus que te livrou. Como é que é? Deus te livrou da morte, para que você agora jogasse fora este cálice e tomasse a decisão de beber do cálice da salvação. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Feche os olhos. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída para tua vida. Jesus, o Senhor livrou esta pessoa da morte. Os espíritos malignos tentaram matá-la. Bombardearam a mente dela, a mente dele com pensamentos de suicídio, de morte. Mas agora o Senhor falou com ela. O Senhor despertou a ele, o Senhor vai livrá-lo da morte física e da morte espiritual. Por isso agora eu repreendo esse espírito da morte, o espírito maligno do suicídio, em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu não quero mais. Fale com revolta, eu não aceito mais beber do cálice dos demônios. Diga agora, em nome de Jesus, que saia todo espírito maligno do suicídio, do homicídio, da morte. Ah, meu amigo, levante os seus braços, diga, Senhor Espírito Santo, eu quero a salvação, eu quero, meu Deus, o teu Espírito, meu Pai, me dá água, por favor. Meu Deus, abençoe este copo com água, meu Pai, que esta pessoa preparou para este momento. Esta pessoa, ela quer beber do teu cálice, do cálice da salvação neste domingo.
Então, que agora o seu corpo seja purificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba desta água e receba a paz. Receba força, receba ânimo, meu amigo, para buscar a Deus, obedecê-lo e ser templo do seu Espírito. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo livramento que chegou agora no hospital, em casa, no trabalho, no hotel de luxo, ou em um bordel, seja ele famoso ou anônimo, rico ou pobre, bom ou mau, o Senhor livrou esta alma da morte e da morte eterna. Receba, meu amigo, a paz, a força do Espírito Santo envolvendo você, abrindo a sua mente para você entender a boa, perfeita e agradável vontade do Altíssimo. Meu Pai, que neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, coloque a mão sobre a imagem do templo. Coloque as suas mãos e diga: meu Deus, assim como o Senhor encheu o Templo de Salomão, o templo da tua presença, da tua luz, encha-me, ó Deus, do teu Espírito neste domingo, quando eu participe, beba do cálice da salvação. Amém. Graças a Deus. Agora, meu amigo, só depende de você. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída. Cansada, parecia que eu estava em cima de uma esteira. Quanto mais eu corria, mais cansada eu ficava. Meu nome é Ana Paula e eu sou uma empresária. Minha mãe sempre me orientou para que eu estudasse, até porque eu tenho minhas irmãs são todas formadas, mas eu acabei não indo para esse lado, né? Eu, muito nova, eu já queria ter minhas coisas. Então eu comecei a trabalhar, só que aonde eu trabalhava, os horários eram muito puxados. E no final do mês, muitas das vezes, minha mãe que tinha que pagar as minhas contas. Porque eu também gastava muito, eu gastava mais do que eu ganhava e eu não via a cor do meu dinheiro. Então isso gerava brigas dentro de casa, né, com a minha mãe, porque meus pais eram separados, minha mãe ficou com 3 filhas para criar, né, muito jovem. E eu, de vez de ajudar em casa, né, pelo contrário, que eu ganhava, eu gastava demais. E às vezes, para não sujar o meu nome, a minha mãe acabava arcando com os meus gastos. Cansada, parecia que eu estava em cima de uma esteira. Quanto mais eu corria, mais cansada eu ficava. Então, eu conheci a igreja através da minha mãe. A minha mãe já ia, né? Eu vi uma grande mudança na vida da minha mãe, porque minha mãe era uma pilha de nervo, mas eu não gostava da igreja. Então eu não queria, porque tinha muita fofoca, boato, falando mal sobre a igreja, então eu não gostava, eu tinha vergonha de falar que a minha mãe era da Igreja Universal. Até que uma situação que me deixou muito chateada, me deixou mal, né? Fez com que eu aceitasse o convite dela de vir até a igreja. Chegando aqui, eu comecei a dar ouvido, né? Tudo que era falado, tudo que era pregado. E aí foi quando tudo começou a mudar, né? Eu entendi, né, que sobre a fidelidade com Deus. A fidelidade com Deus em todos os sentidos. Com a sua respeito, temor, sabe? É você levar Deus a sério mesmo. E aí eu comecei a pôr em prática e fazer exatamente o que eu estava aprendendo. Sempre foi pregado muito claro. Não é um compromisso com o homem, não é a igreja que prega, não, é a palavra de Deus. E aí, meu primeiro dízimo, que eu resolvi realmente ser fiel, quando eu cheguei na empresa me deram férias. E aí, conforme me deram férias, veio um valor muito mais alto do que aquilo que eu estava
tinha na cabeça de devolver. Então, um valor muito maior. Aí eu falei, poxa, e agora? Vou dar tudo isso na igreja? Como foi pregado, não é o homem, não é a instituição, você fez com Deus. E aí eu resolvi ser fiel. E aquele meu primeiro dízimo, eu de férias, uma outra pessoa descobriu meu telefone, me ligou, e dali eu já comecei a ganhar o dobro, já mudei de empresa para ganhar o dobro. E de lá para cá, eu tenho sido fiel, né, colocado sim, Deus em primeiro lugar, né? Deixar de ter as minhas vontades, deixar de fazer se for preciso o que for, mas colocar Deus em primeiro lugar. Eu entendi que Deus era a minha prioridade, tinha que ser a minha prioridade, porque eu tendo Ele em primeiro lugar, eu tenho tudo. E aí eu comecei a praticar, né? Comecei a tirar ali das primícias mesmo, e tudo começou a mudar. Então eu de funcionária comecei a trabalhar, ter o meu próprio negócio, começamos a prosperar e sempre sendo fiel, procurando dar o meu melhor. E hoje eu tenho uma vida próspera, né? Hoje eu já não dependo mais da minha mãe, né? Eu sou casada, eu e meu esposo somos, ele também, junto comigo, somos fiéis. E só tenho prosperado, tenho visto realmente a grandeza de Deus na minha vida. Eu tenho várias empresas de vários segmentos. Então, assim, não me falta nada. Viajei para vários lugares no mundo, lugares que eu nunca imaginei, sabe? Que eu nunca pensei que um dia eu ia pisar, principalmente em Israel. Eu nunca pensei que eu ia pisar lá e pisei. E assim, Deus tem me colocado entre os grandes, sabe? E eu sei que tudo isso não é pela minha capacidade, não é pela minha força física, mas tudo isso vem do alto. Eu tenho paz, porque eu sei que no final Ele vai me dar vitória. E nesses anos todos, Ele tem me dado vitória em tudo, porque eu tenho priorizado Ele na minha vida. Ele é tudo para mim. Imagine que você trabalha em duas empresas concorrentes e essas empresas entram em conflito. Como você poderia agradar aos dois chefes? Certamente iria agradar a um e desagradar o outro. Assim como nesse exemplo, na vida espiritual também não podemos servir a Deus e ao diabo, pois ambos são opostos em suas naturezas. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A natureza de Deus é baseada na justiça, no amor e na fé, enquanto a natureza do diabo tem base em tudo que é mau e injusto, em sentimentos negativos que enfraquecem a fé e levam a atitudes destrutivas. Domingo, 13 de dezembro, será o dia de quebrar a aliança com o mal e fazer uma aliança com Deus. Você tomará do cálice do Senhor e comerá do pão que simboliza a carne de Jesus, para que assim seja um só com Deus e tudo em sua vida vá bem. Às 18 horas, na vigília do Espírito Santo com o Bispo Macedo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Se você quer parar de depender das pessoas, familiares, do governo, se você nunca conquista nada, nunca sobra, você vive no limite, né? Pagando as suas contas, comendo mal, morando mal, vestindo mal, você não tem como desfrutar da família. Se você diz, bispo, eu quero a vida que a Ana tem, então você tem que receber o Espírito que a Ana recebeu, o Espírito de Deus. Neste domingo, meu amigo, você vai poder então participar do cálice da salvação. Como? Quando? Quando você entra em aliança com Deus. Ao pôr do sol, você vai poder beber do cálice que Jesus lhe oferece, para que você então seja templo do seu Espírito, para que então você venha a ser guiado por Ele. Se você não honrar a Deus, a exemplo da Ana,
Ela não honrava a Deus, por isso tudo era amarrado, por isso ela dependia dos outros, por isso não sobrava nada. Mas quando ela passou a honrar a Deus em primeiro lugar, a respeitá-lo, a honrá-lo, a reconhecer que realmente é dele que vem a saúde, a sabedoria, a força, os talentos, hoje ela tem uma família, hoje ela tem um casamento, hoje ela tem prosperidade, porque hoje ela tem o Espírito de Deus. Essa é a proposta para você. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, você vai ter a oportunidade de beber do cálice da salvação. Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. O meu nome é Maria Olívia, sou empresária. Tive uma infância um pouco complicada, perdi minha mãe ainda muito criança e tive a oportunidade de conhecer uma congregação de freiras. E lá eu fiquei por 10 anos, saindo porque quis buscar uma nova vida para mim. Conheci meu esposo. Meu nome é Antônio Tavares de Almeida, sou empresário. Antes de eu conhecer a Maria Olívia, eu era viúvo. Tinha 5 filhos, dos quais 3 meninas gêmeas. E elas tinham 5 aninhos. A minha mãe veio lá do Paraná e levou todos eles embora. E eu fiquei sozinho. Aí fiquei perdido, né? Sozinho, sem ninguém, casa vazia, era cheia. E aí caí na bebedeira, na farra, no desgosto, nas brigas. Pensei que minha vida realmente ia mudar. Nossa, vou me casar, ter uma família. Mas foi o contrário, porque meu casamento não era legal. No meu casamento eu tive, assim, casos de traições da parte do meu esposo. Continuava bebendo, continuava a ver, começou aquelas amizades que a gente tinha, né? Quando eu estava sozinho, começou a aparecer de novo. E aí a vida da gente começou, brigas, né? E bebedeira, e nossa vida começou a ficar novamente difícil. E eu sempre buscando, me encontrei em casas de encosto. Aí eu falei, pronto, agora eu vou arrebentar, vai dar certo. E aí foi a ruína da minha vida. Porque mais e mais meu esposo queria se distanciar de mim. Me trocando por amantes, bebidas. Foi onde ele se tornou um homem alcoólatra. Gritava, xingava ela, batia a porta, ia pra rua, quebrava, às vezes jogava as coisas no chão, saía nervoso. Nesse caso, eu já tinha 2 filhos, com o meu esposo, lógico. E essas crianças ficavam aos meus cuidados. E os pensamentos negativos continuavam. Meu Deus, será que eu vou conseguir levar em frente a minha vida, a criar meus filhos? O que vai ser da minha vida? E um dia, uma noite, voltando de um centro desses, onde eu buscava a tal felicidade, liguei a TV. E por minha sorte, né, Deus me abençoando, eu
caí em um dos programas da Igreja Universal, onde o pastor, no momento, falava como se fosse comigo. Olha, você que está passando por esse problema, por aquele, você tem uma solução. Aí aquilo chamou a minha atenção. Eu ter uma solução? Como? Onde? Quando eu ouvi, eu falei, mas aqui não tem essa igreja. Mas mesmo assim eu saí para buscar. Fui procurar no outro dia cedo. Chegando, eu avistei uma placa, Pare de Sofrer. Só que não era nenhuma igreja, era um núcleo ainda, na minha cidade. E chegando, o pastor me recebeu com muito amor, com muito carinho, com um sorriso enorme no rosto. E disse, olha, não sei qual é o seu problema, mas aqui eu tenho um envelope. Nós estamos numa campanha muito grande, Fogueira Santa de Israel. Não entendi nada, mas Fogueira Santa, a gente imagina um fogaréu. Que isso? Quero saber o que é isso. Talvez até por curiosidade, eu me lancei da forma que eu estava. Eu não entendia muito bem valores, como era, mas eu já entendi que se eu abrisse o meu coração, Deus ia me ouvir. E através de receber o Espírito Santo dentro de mim, foi aonde eu tive certeza de que Deus poderia realmente mudar a minha vida, trazendo minha família para ser abençoada e também para me conquistar através de negócios abençoados, né? E fiz a minha primeira fogueira santa de Israel. E a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza de que eu estava protegida, de que eu era capaz de conquistar. Eu comecei a ver mudanças nela, né? Aí já eu discutia com ela, ela não respondia, havia casa mais organizada, comecei a notar alguma coisa. E ela sempre convidando. O primeiro dia foi bom, foi legal, gostei da palavra, apesar de eu não escutar aquela palavra, mas não entrou em mim. No outro domingo eu fui, aí fui no domingo, mas daí como a igreja era cedo, 7 horas da manhã, no outro domingo eu já não vou, é muito cedo. Através da campanha, eu tive essa ideia, né, de montar uma empresa no ramo de limpeza e conservação, e ia para o altar sem medo de errar. E muitas das vezes eu encontrava esse impedimento em casa, mas eu não tinha mais medo do impedimento, eu tinha certeza que Deus ia me honrar. Eu não aceitava fazer campanha, não aceitava, e quanto ao dízimo, dava de vez em quando, nunca, não era fiel, não devolvia o dízimo, entendeu? E ficava bravo com ela ainda quando ela ia fazer os propósitos dela, ou devolvia o dízimo, achava que aqui ia fazer falta para nós, e como estava, eu dizia que estava fazendo falta. Uma fogueira santa, eu tive o desejo de ir ao banco e pedir notas novas para colocar dentro de um envelope. E coloquei essas notas novas, tudo direitinho, perfumei. E meu esposo vendo aquilo, ele falou, não, mas isso está errado, eu preciso usar esse dinheiro para pagar isso, pagar aquilo, pagar imposto. E aquela fogueira santa, realmente, nós descemos do altar brigando muito, fomos para casa brigando, foi uma dificuldade muito grande. Ela, fiel, né? E eu montei uma empresa, outra para mim, paralela dela, uma certa consultora. Estava indo bem a dela. Essa empresa, que ela começou ali, pequenininha, já tinha vários funcionários, ela já não conseguia mais dar conta de fazer o serviço sozinha, tinha mais funcionários. E eu pintou um negócio lá, abri uma outra empresa, né? O que aconteceu? Essa empresa quebrou. Perdi tudo que eu tinha e a dela estava prosperando, sempre prosperando. Ainda aquilo parece que faltava alguma coisa ainda para mim acreditar, né, naquilo. Mas o que na realidade eu buscava lá na igreja? Só a vida financeira. Só queria saber de bens, queria bens materiais. Eu só vim entender mesmo isso aí depois que eu recebi o Espírito Santo. Quando meu esposo recebeu o Espírito Santo, a vida aí sim se transformou em tudo. Fiz a fogueira santa, eu me entreguei, só que foi uma fogueira santa diferente. Eu me entreguei mesmo, foi de tudo, de corpo, de alma, meu espírito. Eu não visei ali o dinheiro, visei a minha alma, o meu tudo, a minha pessoa, né? Que eu fui para o altar. Pedi que eu queria uma mudança total na minha vida, que eu estava cansado de sofrer, de ser humilhado.
E foi conversando. Isso, eu lembro aquele dia até me dar uma... E ali eu recebi o Espírito Santo. A partir daquele dia mudou tudo. Aí eu me senti muito forte. Aí eu me senti uma pessoa realizada, realizei tudo que eu queria. Em tudo, aí foi liberado as bênçãos pra gente. Completamente diferente das outras fogueiras que eu fazia. E não dava resultado. Eu cheguei a colocar antes de ter o Espírito Santo, cheguei a colocar carro no altar, colocar tudo e não ter resultado, que daí eu ainda vinha e brigava com ela. Aí o que adianta? Ficamos sem carro e aí o que adiantou? Entendeu? E depois disso aí, que eu tive o Espírito Santo, foi diferente. A fogueira santa era outra fogueira santa. Era outra, eu ia com alegria, né? Eu descia do altar, descia realizado. E nas outras, eu descia do altar brabo. Em tudo fomos abençoados, nossos filhos, os negócios, foi abrindo portas e mais portas. Hoje nós temos uma empresa que ela já está com 240 funcionários, que não é mais aquela empresa de limpeza de sofá, tapete, não. Hoje nós cuidamos da cidade, nós limpamos a cidade. E hoje nós estamos em várias cidades do estado de Rondônia. Tem vários caminhões que fazem esse trabalho, né? Começamos sem nenhum, né? Hoje tem 21 caminhões para fazer esse tipo de serviço nas cidades. A minha casa é linda, a minha casa é grande, ampla, muito bonita, muito confortável e muito mais do que eu pedi para Deus. Muita paz, muita paz. Cada dia a nossa vida é realmente uma lua de mel, continuar assim para sempre. O altar representa para mim tudo. É a minha vida, né? Se eu não tivesse encontrado o grande amor da minha vida, que é o Espírito Santo, nada disso teria acontecido. O senhor Antônio e a senhora Maria tiveram experiência pessoal com Deus. Ele não aceitava o sacrifício, porque ele não queria se entregar por inteiro. Mas quando ele entendeu que o sacrifício começa na nossa entrega, então ele conheceu o mesmo Deus que a sua esposa já conhecia. E Deus então reverteu o quadro humilhante, ultrajante, frustrante, depressivo, irritante, que ele tinha mesmo dentro da igreja universal. Meu amigo, nós não obrigamos as pessoas a crerem e muito menos obedecerem à palavra de Deus. O que nós fazemos é ensinar, esse é o nosso trabalho. Você aceita o desafio? Você aceita obedecer à palavra de Deus? Domingo agora, venha beber do cálice da salvação, não rejeite este cálice. Entregue-se como fez o senhor Antônio e você será transformado, você será cheio do Espírito Santo. Aí sim, tudo vai fluir. Ao pôr do sol, estaremos aqui no Templo de Salomão. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito.